Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num argumento bem interessante que tenta explicar por que tanta gente tem se afastado do cristianismo. Mas olha, não para por aí não. A gente vai explorar também uma solução teológica que o material de base apresenta, uma perspectiva que muda radicalmente o jeito de enxergar a fé, Deus e até o futuro. Ok, vamos direto ao X da questão. O material que a gente está analisando já começa com essa pergunta que é bem provocadora. E a resposta que ele dá, olha, talvez não seja a que a maioria espera. Não tem a ver com um excesso de ciência ou de lógica, não. O problema, segundo essa análise, é muito mais profundo, está ligado à imagem da fé que foi apresentada para essas pessoas. E é aqui que está a ideia central de toda a discussão. A rejeição, na maioria das vezes, não é contra a ideia de um Deus em si, mas sim contra uma caricatura, uma versão bem específica dele. Um Deus que é apresentado de um jeito que provoca medo, angústia e não esperança. E para dar um nome para essa imagem distorcida, a fonte chama de o Evangelho do Terror. É um termo forte, eu sei, mas que busca descrever uma mensagem que, em vez de ser uma boa notícia, que é o que evangelho significa, acaba virando uma fonte constante de ansiedade. Mas afinal, o que define esse tal evangelho do terror? Vamos ver os pontos principais. Primeiro, a mensagem é toda construída em cima da ameaça de um inferno eterno e literal. Segundo, apresenta um Deus que está o tempo todo, sabe, irado. E terceiro, o medo vira a principal ferramenta de controle. Isso acaba gerando uma escravidão emocional e um ciclo de culpa que não acaba nunca. É basicamente aquela ideia de que Deus está sempre te vigiando, só esperando um deslize para te punir. Essa frase aqui resume com perfeição a arma psicológica mais potente desse sistema. É uma ameaça total, sem margem para erro, que fica pairando na cabeça da pessoa e molda toda a relação dela com o divino a partir do pânico da punição eterna. Bom, depois de apresentar o problema, nossa fonte traz uma solução, uma estrutura que combina o conceito da graça com uma interpretação profética chamada preterismo. A proposta é que essa combinação simplesmente desmonta as bases do evangelho do terror. Certo, mas o que é esse tal de preterismo? A palavra já ajuda, né? Vem de pretérito, de passado. De um jeito bem direto, é a visão de que as principais profecias da Bíblia sobre o fim dos tempos, o juízo, a tribulação, não são sobre o nosso futuro. Na verdade, elas já se cumpriram lá atrás, na geração com quem Jesus e os apóstolos falaram. E o clímax de tudo isso foi a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Por isso o nome preterismo consumado. A ideia é que tudo já foi, já se completou. E o mais interessante aqui é o contraste. Se a mensagem de antes era R e você vai queimar, a mensagem central agora muda completamente para a reconciliação. A ideia de que a obra de Cristo foi para unir e não para criar uma divisão eterna baseada no medo. A mudança de foco é total. Beleza, vamos ver então como essa alternativa funciona na prática. O primeiro efeito, e talvez o de maior impacto, é a remoção completa daquele medo de um futuro apocalíptico. Pensa bem, se as profecias já aconteceram, então toda aquela expectativa de um fim do mundo literal, de uma grande tribulação no futuro ou da chegada de um anticristo, simplesmente some. Aquela ameaça constante de condenação que fica na cabeça das pessoas é retirada da equação. E segundo a fonte, só isso já liberta a mente de um peso gigantesco. O ponto-chave é esse. Ao colocar o julgamento no contexto histórico da antiga aliança e dizer que ele já foi concluído, a arma do terror de um inferno eterno perde toda a sua força. E para muitas pessoas que carregam traumas religiosos, essa perspectiva é descrita como um verdadeiro caminho para recuperar a sanidade mental e emocional. E agora a gente vai para a mudança mais profunda que essa visão propõe. Não é só sobre o futuro. É sobre a própria imagem de Deus. A transição é de uma figura que pune para uma figura de pai, sabe? Amorosa. E este slide mostra o coração dessa transformação. De um lado, a gente tem a imagem do carrasco, sempre irado, punitivo, ameaçador. Do outro, a imagem do pai, paciente, amoroso, presente e, o mais importante, reconciliador. A análise argumenta que a segunda imagem se conecta com a nossa necessidade de amor e aceitação. Enquanto a primeira só se conecta com o nosso medo. Com essa nova imagem de Deus e sem o medo do futuro, o resultado é uma fé que se apresenta como sendo, ao mesmo tempo, algo que faz sentido para a cabeça e que cura a alma. Então, como é que isso funciona? O processo tem basicamente 4 passos. Primeiro, história. A interpretação respeita ao contexto original dos textos. Segundo, profecia.
Leva a sério as marcações de tempo, como quando Jesus diz, esta geração não passará. Terceiro, ciência. Como não fala de um fim cósmico, não entra em conflito. E por último, a cura. O objetivo final é curar os traumas da religião do medo e não criar mais. Resumindo, o que a gente tem no final é um cristianismo que se apresenta de um jeito bem diferente. Ele é visto como racional e amoroso, libertador em vez de ser uma prisão, coerente na sua mensagem e psicologicamente saudável. E, segundo quem defende essa visão, tudo isso se mantendo profundamente bíblico e histórico. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. A fonte sugere que essa forma de fé, livre do medo e focada no amor, na reconciliação, pode ser exatamente o que muitas pessoas que se afastaram da religião estão procurando, mesmo que nem saibam que isso tem um nome. É uma ideia para se pensar, não é mesmo?